E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje temos um convidado muito especial, uma pessoa que já tem acompanhado muito o trabalho dele, um trabalho que vai, sem dúvida, somar de hoje em diante para com o teu consultório, a tua clínica, a tua família e principalmente com você mesmo. Você sabe que nós estamos aqui mais com o objetivo de sermos exemplos para os nossos pacientes, para os nossos clientes e para os nossos interagentes. Genética. A gente estudou muito essa parte da mudança, o estudo do genoma humano. Nós temos médicos que eram diferentes antes. Após o estudo da genética humana, uma mudança no conceito de consultório. E vamos entender um pouquinho mais aonde que essa ferramenta vai encaixar no nosso dia a dia. Eu sou o Dr. Alcir Marques, sou naturopata biomolecular, trabalhando há mais de 30 anos nessa árdua missão que é tentar trazer até você a informação. A informação, o conhecimento, muitas vezes ela é mais valiosa do que o próprio tratamento. E é isso que é um conceito novo. Então a epigenética fala muito sobre várias características e a genética também. Então vamos entender como que tudo isso funciona. Então tenho certeza que vocês vão querer fazer alguns exames na área da genética que até agora vocês não entendiam como funciona. E o Dr. Marcelo vai trazer para nós hoje informações muito relevantes naquilo que vai mudar a estrutura do teu dia a dia. Tu já fez o programa Criar? Você conhece o programa Criar? Você já teve resultado? Ou você ainda está com esteatose hepática, mesmo sendo profissional? Qual que é o exame que nós todos pedimos? Sempre peça para o teu interagente, teu cliente, teu paciente, a ultrassom abdominal total. Um exame barato, que não tem uma radiação forte. E hoje, com o Dr. Marcelo, nós vamos ter mais algumas informações de como fazer alguns exames genéticos, para também entender o porquê da dificuldade, muitas vezes, eliminarmos a ação da esteatose hepática, que está levando uma epidemia de tantas doenças aí para os nossos consultórios, para as nossas clínicas. O que você quer saber sobre esses perfis, principalmente da genética, como que são feitos? Então, hoje é o dia de você tirar todas essas dúvidas. Tenho muitas perguntas que já foram mandadas por colegas nossos, por terapeutas, por nutricionistas, por médicos. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho bem interessante. E você já conseguiu eliminar a esteatose hepática dos teus pacientes? Se não conseguiu, entre em contato com nossa equipe. A nossa equipe de nutricionista, de bioquímico, de farmacêuticos vão ajudar a você a incrementar a tua clínica, o teu trabalho. Estamos aí com muitos profissionais. O mais importante para mim, para a nossa equipe, é que você saiba que quando você começa a fazer o programa Criar, quando você começa a fazer aquela semana de desintoxicação, estimular o teu organismo a se fortalecer, o que acontece? Você não faz isso sozinho. Você tem toda uma equipe de nutricionista, de bioquímico, de farmacêutico, profissionais que estão aí para acompanhar passo a passo. Às vezes você é médico, você é nutricionista, está com a tua agenda lotada, você não tem condições de cuidar passo a passo. Quando você faz o trabalho, você passa pelo crivo de sentir os efeitos da desintoxicação com um programa sério, rápido, tá? Seguro principalmente, e com uma ação prolongada por 30 dias e mais o que você vai acrescentar. Então você vai somar tudo isso com os resultados que você de fato alcança com mais facilidade naquilo que você já está fazendo. São mais ferramentas. Como isso que vamos falar hoje com o Dr. Marcelo, principalmente na área da genética. Doutor Marcelo, que satisfação aí, a gente passa sempre há muitos anos no congresso, a gente só se cruza para lá e para cá, conversa rapidinho ali, mas ter você em nossa casa hoje, aqui na nossa live, é muita honra para nós. Eu te digo, eu descobri que são muito poucos profissionais na área genética no Brasil, né? É um grupo seleto mesmo. Na verdade, tem poucos geneticistas no Brasil. Precisa de mais. Eu estava vendo lá, não passam de 300, né? São menos de 300 profissionais aqui no Brasil. Eu estava vendo por uma pesquisa, não sei se eu estou desatualizado, mas era mais ou menos isso, né? Em torno disso. Então, seja bem-vindo. E nós queríamos saber mais sobre a área genética. Nós, da área da naturopatia, da ortomolecular, da biomolecular,
estudamos há muito tempo toda essa parte de vitaminas, nutrientes, e eu descobri que vocês têm ferramentas maravilhosas aí para somar com aquilo que a gente já está fazendo no dia a dia. Então, eu gostaria que o doutor Marcelo se apresentasse, colocasse à disposição aí para o pessoal entender um pouco mais a sua área, tá? Para nós começar um bate-papo legal aí. Meu nome é Marcelo, eu sou geneticista, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em genética, trabalhando com câncer gástrico. Depois eu passei a orientar, junto ao programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, onde eu orientei mestrado e doutorado em diversas linhas de pesquisa, patologia toxicológica, nutrigenômica, farmacogenética, carcinogênese, mutagênese, foram várias linhas de pesquisa. Então, orientei até 2013. A partir de 2013, eu passei a me dedicar em tempo integral a um laboratório privado de genética e biologia molecular, que é a Multigene. A Multigene, Multigene, hoje, ela oferece mais de 140 perfis de genotipagem em 15 áreas diferentes. Nutrigenética, deve ter uns 30 perfis só dentro da área de nutrigenética, atlético-genética, cardiogenética, oncogenética, 15 áreas diferentes. Se vocês quiserem conhecer melhor, por favor, é só acessar o nosso site www.multigene.med.br. Eu também atuo como coordenador e professor de aproximadamente 20 cursos de genética e biologia molecular voltados para profissionais de saúde, já que muita gente se interessa em utilizar a genética como uma ferramenta na prática clínica, que realmente é muito importante, mas às vezes falta um certo conhecimento, os profissionais às vezes são inseguros. Então a gente desenvolveu esses cursos exatamente para mostrar como essas ferramentas podem ser aplicadas na prática clínica e favorecer o melhor tratamento para o paciente. Quando a gente pensa em termos de genética, eu associo muito a prevenção de várias doenças. Eu acho que talvez hoje a principal função da genética é ser utilizada para promover saúde. Por muito tempo, a gente associou genética a doença. Doenças genéticas, é genético, é algo pré-definido, pré-determinado, você não pode fazer nada. Na realidade, o que a genética mostra é exatamente o contrário, que se você entender melhor as suscetibilidades do seu paciente, as diferentes necessidades de vitaminas, minerais, o porquê qualquer tratamento tem uma resposta heterogênea. A gente vai ter alguns indivíduos que vão responder muito bem àquele tratamento, àquele medicamento, outros vão ter uma resposta mais ou menos, e outros podem ter até uma resposta totalmente adversa àquele objetivo do tratamento. Pode ter um efeito colateral com um tratamento que funcionou muito bem, muitas vezes, para a grande maioria. A gente hoje escuta falar de vitamina D, de ômega 3, de dieta cetogênica, low carb, de indivíduos que apresentam maior aptidão para o exercício de força, velocidade, endurance. Tudo isso é influenciado pela genética. Muitas vezes é determinado essas aptidões, essas suscetibilidades pela genética. Se a gente entender isso, a gente vai poder trabalhar. Por exemplo, se eu tenho um determinado gene, né, que tem uma variante genética que leva a um processo inflamatório mais intenso, qualquer desafio, a tendência desse indivíduo, a minha tendência, vai ser desenvolver um processo inflamatório exacerbado, exagerado. Porque eu preciso de um processo inflamatório, mas não exagero. A partir do momento que eu recebo essa informação através do laudo genético, eu vou trabalhar com a alimentação, suplementação, se for o caso, atividade física. Para quê? Para diminuir a expressão desse gene. Para ele produzir, por exemplo, menos TNF-alfa, produzir uma quantidade adequada para o TNF-alfa exercer a função dele, mas sem esse exagero que muitas vezes é ocasionado por causa de um processo inflamatório. Então, é para isso que serve a genética. Eu vou ajustar a expressão desses genes. Então, muitas vezes, por exemplo, esses genes que estão envolvidos com o processo inflamatório, eles são genes que estão envolvidos com maior risco de
doenças cardiovasculares. Quanto antes eu souber disso, ajustar o meu estilo de vida, para ajustar, equilibrar, o que vai acontecer? Sim. Mais cedo eu vou trabalhar em prevenção. Então, meu risco de desenvolver uma doença cardiovascular por causa dessa minha variante genética que eu herdei do meu pai ou da minha mãe, ele vai ser o quê? Minimizado. Então, eu não estarei sentenciado a desenvolver uma doença cardiovascular. Vai depender desse conhecimento, como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, na prática clínica, para quê? Para regular a expressão dos genes, porque por mais importante que o DNA seja, por mais importante que o gene seja, ele só tem a informação. Quem faz a função, proteína, enzima, nesse caso, né, uma TNF-alfa. Né? Então, se eu ajustar, Certo. produzir menos TNF-alfa de uma maneira adequada, não tem por que desenvolver doenças cardiovasculares por causa dessa minha variante genética. Então, eu vou minimizar esse risco. Doutor Marcelo, então nem tudo é culpa da genética, como o pessoal falava no passado. Depois de todo o estudo do genoma humano, nós tivemos uma grande mudança, né, na estrutura aí. Tu está trazendo para nós um certo problema, porque o que acontece? Você está nos falando aí uma coisa que, por 20 anos dentro da ortomolecular, nós ficávamos dando dosagens específicas porque o organismo e isso e aquilo. Agora você me disse que nós temos condições hoje de modular, de organizar essa situação através do exame e ter um reflexo diferente de pessoa para pessoa. Na realidade, é o que eu citei anteriormente. Nenhum tratamento, quando você usa um protocolo padrão, as respostas são diferentes. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes molecularmente, bioquimicamente. Então, eu posso ter uma maior necessidade de vitamina D do que qualquer outra pessoa. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, algumas suplementações com vitamina D, de 5.000, 10.000, o paciente em 2, 3 meses atinge ali 50. E outros não. Eles vão chegar ali a 20 e alguma coisa, porque existem diversas proteínas, diversas enzimas que atuam no metabolismo da vitamina D, e essas enzimas são codificadas por genes. Então, por exemplo, eu tenho um gene, né, que é o CYP2E, que codifica a 25-hidroxilase e vai levar à formação da vitamina D ativa. Se eu tenho uma variante desse gene que leva a uma menor atividade enzimática, o que vai acontecer com esses níveis de vitamina D que a gente dosa, né? Que é o circulante, que na verdade são dosados em laboratórios? Vai levar a menor produção, os níveis vão ser diminuídos. Níveis, eu vou precisar, muitas vezes, de uma suplementação maior. Então, às vezes, você vê indivíduos atingirem níveis de 80, por exemplo, suplementando com 10.000 unidades. E outros vão precisar de 20.000, 30.000, se quiser chegar a esses 80. Então, isso direciona. E a gente pode pensar da mesma maneira para zinco, para magnésio, para a vitamina B12, que é extremamente importante. Você tem diversos genes que transportam a vitamina B12, gene que vai levar à formação do muco intestinal, que vai participar da absorção da vitamina B12. Então, se você tiver deficiência na produção desse muco, isso vai dificultar a absorção de B12. Isso é influenciado pela genética. Então, esses indivíduos podem ter uma maior necessidade de vitamina B12 para chegar no mesmo efeito do que o outro, que, por exemplo, está usando aquelas RDI, aquelas que são recomendadas, aquele protocolo que está funcionando muito bem para aquele paciente, não vai funcionar para o outro se ele tem uma Muitas vezes não vai funcionar. E aí a gente vai isso para a vitamina C, para todas as vitaminas, para todos os minerais. Quando a gente pensa, por exemplo, em processo de detoxificação, né, que eu acho que está bem dentro do que vocês têm falado, nós temos diversos genes, né, que codificam essas enzimas do citocromo P450, as enzimas da GST, ATs, por exemplo, que atuam na segunda fase. E, mais uma vez, né, essas enzimas são codificadas por genes que apresentam diversas variantes genéticas que comprometem a eficiência enzimática, que aumentam essa eficiência enzimática, e tudo depende do contexto. Eu costumo dizer isso,
Às vezes a gente fala assim, não, é ruim, é risco. Depende do contexto. Por exemplo, a gente tem o gene CYP1, que codifica uma das enzimas do citocromo P450, que vai atuar, por exemplo, sobre hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas. Então, se você tem uma variante genética que leva a maior atividade da CYP1A1, ela vai transformar mais esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, essas aminas heterocíclicas em epóxidos que podem lesar o DNA e aumentar o risco de diversos tipos de câncer. Então, se você consome, por exemplo, um churrasco, aquela camada mais escura, é rica em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e aminas heterocíclicas, é portador desse alelo de risco do CYP1A1, você vai ter um risco aumentado de diversos tipos de câncer, especialmente próstata. Então, é aconselhável que você retire. Aliás, todo mundo tem que fazer isso. Se você é portador desse alelo de risco, né, nesse contexto, mas essa mesma CYP1A1 participa, por exemplo, do metabolismo de estrógenos. Vai levar a uma transformação da estrona em 2-hidroxiestrona, que não é carcinogênica. Tem uma concorrência, por exemplo, a gente tem a CYP1B1 que concorre pela estrona, só que ela leva à formação da 4-hidroxiestrona, que é carcinogênica. Então, uma maior atividade da CYP1A1, levando a maior produção de 2-hidroxiestrona, concorrendo com a CYP1B1, acaba tendo efeito protetor contra câncer de próstata, né? Quando a gente pensa em termos de metabolismo. Então, são particularidades que, quanto mais a gente conhecer, mais fácil para usar na prática clínica. Então, são várias. São muitos genes, muitas interações, muitos fatores ambientais. Então, tudo isso é importante. Uma das coisas que eu acredito que vem encaixar como uma luva com isso que a gente está preconizando aí com a população, com os nossos pacientes, com os nossos alunos, muito médico, nutricionista, terapeutas, farmacêuticos, bioquímicos que fazem parte da nossa equipe aqui no Brasil. Tem conseguido um crescimento exponencial, principalmente nesses últimos 3 anos aí. O tempo da pandemia aí foi muito legal para nós, o pessoal começou a se conscientizar um pouco mais sobre a parte da saúde, do bem-estar. Isso aí teve uma abertura de consciência muito grande para a população. Uma das coisas que eu percebo, fazem 29 anos que eu atendo, tá? E eu tenho um grupo seleto lá de pacientes que a gente faz o acompanhamento da saúde deles, que é a grande proposta nossa. Um desses pacientes trouxe a mãe e o pai, um pessoal de bastante idade, o pai já com 84 anos, a mãe com 79 anos, que tinham passado pelo processo da desintoxicação. E ele estava com vários fatores de riscos, a gente fez vários exames laboratoriais, e agora me encaixa isso que você está falando. Se nós temos o exame genético dele, nós íamos até entender uma das coisas que a família não entendeu. Ele, durante o processo dos 7 dias, ainda que quando eu cheguei ele já tinha fechado os 30 dias do processo da desintoxicação com o programa criado. Ele tinha perdido já 9 quilos, tinha tido muito mais energia e expeliu muita toxicidade através do lodo biliar, lama biliar, aquela limpeza que a gente faz interna. E ela, seguindo, a princípio, com a mesma alimentação durante mais de 60 anos de casados, mesma alimentação, ela que é a cozinheira da casa, ele com uma reação corporal, bioquímica, totalmente diferente dela. Ela magra, com algumas baixas de alguns nutrientes essenciais. E aí, pessoal, vocês estão assistindo nesse momento, para você entender, muitas vezes você acompanhou um paciente, um cliente, familiar mesmo teu que está fazendo o programa, ele teve um resultado fenomenal, com resultados muito bons em todas as áreas. Aí, até então, até hoje, pessoal, como nós não estávamos entendendo muito sobre a parte genética, e agora vai ser mais importante, a partir de hoje você tem um divisor de águas aqui perante a nossa equipe. Você vai aqui colocar uma pulga na orelha deles, porque muitos que vão estar fazendo seus exames, eu tenho certeza que vão ter uma visão muito mais ampla do seu paciente e o porquê que muitas vezes aquela dosagem tem que ser a mais ou a menos, dependendo dessa ação. Como funciona isso a nível da genética, doutor Marcelo? A nível da genética, dependendo das variantes genéticas de alguns genes chaves, alguns indivíduos vão ter necessidade de uma dose maior, outras de uma dose menor. Por exemplo, quando a gente fala em termos de ômega 3, artigos, palestras mostrando os benefícios do ômega 3. Mas, na realidade, às vezes, usando uma mesma dose, você tem respostas antagônicas, na realidade. Então, teve um estudo, que é o estudo clássico, por exemplo,
que utilizou gordura poliinsaturada, incluindo ômega 3, levar ao aumento dos níveis de HDL. O genótipo, né? Essa combinação de variantes genéticas do gene APOA1. E o que eles verificaram? Aliás, eles dividiram os indivíduos em 3 grupos. 4% de consumo de PUFA, de 4 a 8 e mais que 8. E eles verificaram apenas nas mulheres, quer dizer que também tem uma influência do sexo, que as mulheres portadoras do alelo G em homozigose, nesse polimorfismo do gene APOA1, com uma ingestão de 4% de PUFA, tiveram um aumento dos níveis de HDL em torno de 14%. Que as mulheres portadoras do alelo A, em vez de aumentar os níveis de HDL, diminuiu. Então, teve uma resposta. Contra o objetivo. Essas mulheres portadoras desse alelo A, elas só conseguiram aumentar os níveis de HDL em torno de 13% quando consumiram mais que 8%. E aquelas portadoras do alelo G, que com 4 tiveram aumento do HDL, com 8 diminuiu. Então, isso deixa claro o quê? Que para alguns indivíduos você tem que aumentar para ter o mesmo efeito terapêutico e outros você tem que diminuir. São recomendações antagônicas. A gente muitas vezes escuta falar de dieta low carb, de dieta cetogênica, por exemplo, para diabetes. E dependendo do genótipo, né, de alguns genes, por exemplo, quando você divide em tertis, né, e no tertil superior, no consumo de gordura, por exemplo, indivíduos portadores de um determinado genótipo tiveram um aumento do indicioma de 48%. O indicioma, né, é um biomarcador, né, bioquímico, de laboratorial de resistência à insulina. Então, era para diminuir, aumentou. Né? Quando eles fizeram essa mesma tertil de carboidrato, o tertil superior, que é com maior consumo de carboidrato, dependendo do genótipo, teve uma diminuição do indicioma de 24%. Então, a gente vê isso quando a gente pensa em consumo de gordura. Tem algumas pessoas que, dependendo do genótipo, de algumas variantes genéticas, se ela consumir acima de 83 gramas por dia de gordura, ela vai ter um risco de desenvolvimento de obesidade 4 vezes maior, 3 vezes maior de hipertrigliceridemia, e outros não. Com o aumento de gordura diminui. Tem gente que, para emagrecer, vai precisar consumir mais carboidrato. Olha então, que interessante. E quem predomina isso tudo é esses fatores aí. E através dos exames genéticos, nós conseguimos palpar com uma segurança maior tudo isso com a facilidade que você está nos colocando aí, que o pessoal pode fazer. Depois você vai nos explicar bem certinho o exame. Mas antes disso, eu gostaria que você que está nos assistindo agora, várias pessoas entrando, nossos médicos, nossos nutricionistas aí, e os próprios terapeutas, entendessem uma coisa. Por que acontece aquelas alterações com o pessoal? O Dr. Marcelo explicou 100% agora, não tem como você ficar mais com dúvida a partir de hoje. Por que aquele teu paciente que está tomando aquele medicamento contínuo, vamos dizer, de 100 miligramas, após ele entrar na medicina integrativa, começar a mudar os seus hábitos alimentares, fazer as desintoxicação, ter um estilo de vida diferente, começa a repor a melatonina, começa a tomar o ácido hialurônico, começa a ter aquele estilo, muitas vezes a pessoa começa a ter, um exemplo, vamos dizer, da hipertensão, começa a baixar muito a pressão. Por isso, a necessidade de sempre o acompanhamento do médico dessa pessoa, tá? Ou você mesmo sendo médico dela, para observar. Porque isso nos esclarece que, com essa mudança, muitas vezes a genética daquela pessoa está determinada para 10 miligramas ter um resultado bom. A outra pessoa, às vezes, vai ter que continuar tomando 100 miligramas. Então, esse é um dos grandes, vamos dizer assim, pedras no sapato da saúde integrativa. Porque a pessoa começa a mudar o hábito de vida e muitas pessoas hoje que nos procuram têm uma determinação clínica de 4 a 8 tipos de medicamentos contínuos durante muito tempo nas mesmas dosagens. E aí que o pessoal passa por todo esse atropelo.
Por isso a necessidade sempre do bom acompanhamento de um médico que possa seguir, e agora com mais essa ferramenta, essa alternativa que o doutor Marcelo está nos colocando à disposição aqui, vai ser mais fácil nós entendermos. Eu acho que é isso mais ou menos o caminho, doutor Marcelo. Sem dúvida. Na verdade, essa é uma área da genética que a gente chama de farmacogenética. Farmacogenética, né? Exatamente. Toda vez que a gente ingere um medicamento, ele precisa ser absorvido, transportado, metabolizado, excretado do nosso organismo. Então, muitas vezes, aquela dose que funciona muito bem, acho que você acabou de dar o exemplo de 100 miligramas, quando o indivíduo é um pobre metabolizador por causa dessa variante genética, então você tem um gene que vai codificar uma enzima que vai metabolizar aquela droga, aquele medicamento. Só que esse tem uma variante genética que faz com que essa enzima ela seja menos eficiente, menos ativa. Então, ela demora mais tempo para metabolizar esses 100 miligramas para que ele seja eliminado do nosso organismo. Então, o que acontece? Permanece mais tempo e isso acaba aumentando o risco de algum efeito tóxico, de uma reação adversa a esse medicamento, de algum efeito colateral. Então, aqueles 100 miligramas, que pode ser excelente, né, funcionar muito bem para 65% até 80% da população, para aquele indivíduo é excessivo. Então, 100 miligramas é muito, tem que diminuir a dose. Aí, dependendo de outros fatores, pode chegar a 10. Enquanto essa variante, existem outras variantes genéticas desse mesmo gene que fazem com que a enzima seja extremamente ativa. Então, ela metaboliza muito rapidamente esses 100 miligramas. Metaboliza tão rapidamente que não dá tempo de levar ao efeito terapêutico. Então, o indivíduo ingere esses 100 miligramas, que funcionou bem ali, para 65%, 80% da população, não sente nada, nenhum efeito. Por quê? Porque metabolizou e eliminou muito rápido. Não teve tempo, naquela dose, de levar aquele efeito terapêutico desejado. Então, a partir dessa informação genética, em vez de usar 100 miligramas, você vai aumentar. Então, você tem outros componentes, por exemplo, a partir do momento que você melhora o processo de detoxificação, isso pode alterar a dose necessária, porque muitas vezes quando você ingere uma determinada dose excessiva por muitos anos, você acaba prejudicando, né? Digamos, sobrecarregando receptores, por exemplo. E a partir do momento que você faz uma limpeza, um processo de detoxificação, você vai permitir uma melhor absorção. Então, muitas vezes, você pode até diminuir a dose por causa disso. Então, tem diversos fatores. Mas tem esse fator genético. Então, você levando em consideração o sexo, a idade, a saúde, a alimentação, em vez de 100 miligramas, um indivíduo ultra metabolizador, né, ele pode precisar de 500. E o pobre pode precisar de 10 miligramas. Então, você tem variações de 50 vezes. Então, você tem algumas drogas que são utilizadas em cardiologia, que tem estudos genéticos mostrando que você pode adequar a dose, ou pode escolher até o medicamento, porque se você não metabolizar bem algum medicamento, isso pode ser extremamente perigoso. Você pode ter até óbitos devido a uma medicação que foi prescrita pelo médico. Então, a partir do momento que você faz um estudo genético e consegue entender isso, você vai, esse medicamento eu não posso usar no meu paciente. Então, até se o doutor Marcelo me permitir, nós sabemos que tem estudos aí, e alguns congressos, a gente tem visto isso já há mais de 20 anos, esse acompanhamento que essa falta de interação da genética, de conhecimento, muitas vezes, dos médicos, do próprio profissional, perante a função genética daquele paciente, só nos Estados Unidos, eu acho que tem um nível de mortalidade anual já relatado aí há muito tempo, né? Devido a essa disfunção. 170 a 210 mil americanos morrem por causa de uma medicação que foi prescrita. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 5 bilhões de dólares que são gastos anualmente por causa de medicação. 2 bilhões gastos em quadros graves devido a uma medicação que foi prescrita. Nós temos, em alguns anos, nos Estados Unidos, a medicação como inadequada, não porque
o médico prescreveu daquele jeito. Ele não tem como adivinhar. Mas o fato é que pode ser, muitas vezes, até a quarta principal causa de morte. Nossa. Olha, pessoal, escutem com atenção o que o doutor Marcelo falou. De 160 a 230 mil pessoas anualmente morrem nos Estados Unidos só por ação de medicamentos, não é isso, doutor Marcelo? Ação prescrita, né? Porque o indivíduo, por exemplo, não metaboliza direito, não excreta direito, acumula, leva efeito colateral. Aquela dose que está prescrita é excessiva para aquele paciente. Pessoal, entendo, nós não estamos simplesmente falando com um médico, com um especialista, nós estamos falando com um cientista. Ele tem o maior carinho aí pelo seu currículo, por todo o seu trabalho, todos os seus prêmios, tudo isso que você tem feito, a colaboração com a saúde humana aí, tá? Então, isso aqui para nós vai ser de muito valor, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, também vai pegar essa live. Se você nos permitir, nós vamos mandar, colocar na nossa rede social, para o pessoal também poder rever isso depois. Mas uma das coisas importantes, existe hoje uma... A gente sabe que na área de saúde, de vez em quando, tem algumas modas, né? Entra uma dieta diferente, entra um medicamento diferente e tudo. E agora, nesse momento, de um período para cá, nós estamos assim numa febre de detox. O pessoal está achando que tudo desintoxica, que o pessoal faz um suco verde e vai desintoxicar, faz isso, aquilo, e o pessoal tem feito muito detox caseiro. O pessoal, às vezes, algumas redes sociais, o pessoal junta. O que você me diz dessa situação aí, doutor Marcelo, perante as funções genéticas aí? Bem, mais uma vez, as respostas vão ser diferentes. Alguns protocolos, eles não podem ser aplicados em alguns indivíduos, né? Você tem o exemplo da dieta cetogênica, da low carb. Essas dietas, essas estratégias sejam ruins, só que elas não são adequadas para todos, exatamente por causa dessa influência genética. Por exemplo, hoje é o Dia Mundial da Hipertensão. Nós temos, por exemplo, uma variante genética do GNSR, que fica ECA, que é enzima conversora de angiotensina. A gente tem uma variante genética que, quando o indivíduo consome mais que 38% de gordura total, ele tem um aumento da produção dessa ECA que chega a ser 2 vezes maior, né? Nossa! Esses portadores desse alelo. O que acontece? Aumenta o processo de vasoconstrição, aumenta o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, esse indivíduo ele tem que tomar muito cuidado com o consumo de gordura total. Enquanto outro indivíduo, que se for portador de uma outra combinação de variantes genéticas, ele pode realmente consumir mais gordura, que não vai ter problema nenhum. Então, para tudo é isso. As variantes genéticas vão mostrar que, para alguns indivíduos, qualquer estratégia, qualquer dieta, qualquer tratamento, né, pode não ser adequado para ele. Você tem que saber disso antes de utilizar. Então, se eu estou em casa, vejo alguma coisa na rede social e quero aplicar, eu posso estar correndo um risco, né, desnecessário. Nossa. Então, é interessante o acompanhamento do nutricionista, do médico, de um profissional dado para te orientar. Eu vejo muita coisa na internet que assusta. Eu lembro, por exemplo, de uma... Não foi paciente, né? Ela ouviu alguma coisa, né, sobre vitamina D no Instagram e mandou uma pergunta. Eu falei para ela queria usar 600 mil unidades. Eu falei para ela que não era assim, que tinha que tomar cuidado, que ela tinha que procurar o médico dela, conversar com ele, né, para realmente ver qual que era a melhor estratégia para ela. Porque foi bem na pandemia, né? Ela usou, né? Aí depois, né, passou um tempo, ela mandou uma mensagem reclamando que estava com litíase renal, que achava que era por causa do excesso de vitamina D que ela consumiu. Então, para alguns indivíduos, talvez a maioria, né, realmente vai subir rápido, né, seus níveis de vitamina D, talvez não leve a nenhum efeito colateral sério, mas para alguns indivíduos vai.
E a gente não consegue olhar e saber como vai ser essa resposta. Precisa de um exame, precisa de um exame genético, de exames bioquímicos, estudar o microbioma, estudar metabolômica. Então, são várias ferramentas que estão aí disponíveis para a gente melhorar esse quebra-cabeça da saúde para montar uma estratégia que realmente funcione para aquela pessoa. Porque não adianta a gente falar assim, funciona para 99%. E se eu estiver dentro desse 1%? Eu, é 100%. Tá bem, vamos fazer estudos, ótimo. Né? A gente precisa de estudos com amostras gigantescas. Mas na hora, a pessoa está ali na sua frente, é uma só, é uma de cada vez, e cada uma 100%. Só interessa o que funciona para ela, para aquela pessoa, para aquele seu paciente. Não interessa se funcionou para todo mundo. Se não está funcionando para ele. Por isso que eu falo, para nós que trabalhamos com o programa Criar, nossa família de profissionais, que tudo tem que ser feito muito bem, acompanhamento, ter todo o carinho, porque cada pessoa pode ter reações diferentes. E já estamos tendo algumas perguntas interessantes. A Suzana, acho que acabou os protocolos, não tem como fazer, porque, claro, geneticamente, nós somos únicos, né? O doutor Marcelo sabe da estrutura, nós somos únicos. Tem mais uma pergunta aqui, pessoa falando o seguinte, isso é epigenética? O que você nos responderia disso, doutor Marcelo? Epigenéticos são alterações químicas do nosso DNA que regulam a expressão do gene. Como eu disse anteriormente, o DNA, o gene, ele é extremamente importante, mas ele só tem informação. O momento que o gene vai ser expresso, a quantidade de produção de proteína, de enzima, é que realmente vai determinar o resultado, o fenótipo. Então, você tem diversas alterações químicas, né, que são colocadas ali no nosso DNA, que vão fazer, por exemplo, que um gene não se expresse mais. Então, ele não produz aquela proteína, aquela enzima. Ou então vai fazer com que ele produza em excesso ou de uma maneira inadequada. Essas alterações que regulam a expressão dos genes, que são transmissíveis de célula a célula, são herdáveis e não envolve alteração na sequência das bases de DNA, é o que a gente chama de epigenética. A grande vantagem da epigenética é que essas alterações elas são reversíveis. Então, você pode fazer tratamentos, por exemplo, você tem genes que, quando inibidos a expressão, podem aumentar o risco de obesidade. Então, por exemplo, teve um estudo que foi feito com homens obesos e que verificaram o padrão de metilação que inibe a expressão de alguns genes, né? E essa inibição da expressão desses genes favorece o ganho de peso. Então, eles mudaram a alimentação desses homens, né? E em uma semana, olha só, uma semana só, já começou a mudar esse padrão de epigenético. Esse padrão de metilação começou a ser perdido. Então, começou a liberar esses genes para eles se expressarem e isso vai favorecer a perda de peso desses indivíduos, né? E o melhor, eles encontraram isso nos espermatozoides também. Então, a configuração epigenética, ela alterando essa configuração nos espermatozoides, isso pode ser transmitido para a prole. E é isso que a gente verifica, né? Que muitas vezes muito isso. Nossos avós influenciam o nosso risco de doenças até hoje. A gente fala avós porque foi até onde a gente estudou. Quando a gente estudar os bisavós, né? Eu acho que vai estar lá também. Se passar, quando chegar nos tataravós, eu acho que vai encontrar isso também. Sim. Mas lembrando que isso é reversível. Se você teve um estilo de vida ruim, né, você não está sentenciado. Você pode mudar tudo isso com um estilo de vida adequado. Sempre é tempo. Você vai favorecer também os seus descendentes. Sim. Quer ver, doutor Marcelo? O que a gente tem visto muito nos consultórios é a parte que tem nos procurado muito pessoal por causa da infertilidade. Nós temos muitos casos, eu tive casos de vários profissionais, tem médicos, colegas nossos também que estão tratando muitos casos
muita coisa acontecendo com síndrome, com a deficiência nutricional nossa hoje para a nossa prole. E isso a gente vê no nosso dia a dia como elevou, né, os estudos percentuais, né, de vários tipos de disfunções. E agora, na ação do nosso dia a dia, nós vamos usar os últimos minutos que nós temos aqui, pessoal, para vocês tirarem as dúvidas. Eu vi que algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aí, nós vamos fazer, doutor Marcelo, vamos tentar responder dentro aqui do possível, que não der, nós vamos tentar repassar também para ele. E nós queríamos que o doutor Marcelo nos explicasse assim, nós como naturopatas, os médicos, o pessoal que está fazendo os detox, que usam, aplicam, tá, e acompanham os profissionais aí do nosso dia a dia. Como nós fazemos hoje, eu gostaria que você nos passasse todo o material para nós criarmos esse vínculo das pessoas que estão interessadas em conhecer mais, porque é muito extenso, né, doutor Marcelo? Você está nos dando uma pequena pitada aí de todo o seu conhecimento, suas informações. Primeiro passo, como é feito esse exame? Nos passe aí para o pessoal que é leigo, que não conhece ainda esses exames. Bem, na verdade, é bem simples. Por exemplo, a gente manda um kit de coleta com uma folha explicando como é que tem que ser feita a coleta, manda um vídeo para facilitar. A coleta é feita através de um cotonete grande, né, em que a pessoa vai raspar, né, no interior da bochecha. Depois, do outro lado, vai colocar esse cotonete num tubo. Nesse tubo tem um tampão azul. Esse tampão azul ele vai conservar o DNA por aproximadamente 30 dias, mesmo a temperatura ambiente. Isso. Vai identificar, né, o nome dela, vai preencher ali o questionário que a gente encaminhou, vai colocar no envelope e vai mandar para a gente. Aí, quando chegar no laboratório, a gente faz um procedimento para poder isolar esse DNA, e a partir do momento que a gente tiver com esse DNA, a gente pode fazer o exame que a pessoa solicitou. Então, pode ser um exame para doenças cardiovasculares, para emagrecimento, para insônia, para diabetes tipo 2, 1, para detoxificação, biogênese mitocondrial. Isso nos interessa muito. A oncogenética também, né, para a parte de predisposição para câncer, né, para a SEASA aí? Com certeza. Então, a gente tem alguns testes genéticos específicos, por exemplo, para câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, melanoma, outros tipos de câncer de pele. Então, tem vários. E uma das aplicações que eu acho muito interessante quando a gente pensa em termos de oncogenética, para quem já desenvolveu o câncer, é que muitas vezes tratamentos quimioterápicos eles não funcionam bem. E os estudos mostram que, molecularmente, os cânceres podem ser diferentes. Você pode, por exemplo, pegar um câncer de mama, um câncer de colo e subagrupar de acordo com essas assinaturas moleculares. Então, por exemplo, para câncer de mama, você tem 4 bem estabelecidos, tem outros também subgrupos dentro desses 4. Câncer de colo, você tem 6. E a partir do momento que você entende essa assinatura molecular, você vai poder traçar um tratamento mais assertivo, não, que funcione para cada um desses subgrupos de câncer de colo, de câncer de mama. Eu citei, acho que na última live, por exemplo, um exemplo do paciente que estava com câncer de pulmão, né, não estava obtendo bons resultados, e a partir do momento que foi feito esse estudo dessa assinatura molecular, devido a essas combinações de alterações genéticas, se verificou que aquela assinatura molecular daquele câncer de pulmão parecia mais com uma assinatura molecular de um câncer de mama, né? Então, eles realizaram o tratamento com essa informação e obtiveram êxito. Conseguiram parar a evolução desse tumor, né? Conseguiram curar o paciente. Pessoal, então, sabe, vocês que fazem parte aí da nossa família criada, que já estão dentro da nossa equipe, nós vamos estar aí com o Dr. Marcelo à disposição e vai mandar muita coisa aqui para a terapêutica nutricional e a gente vai estar encaminhando para vocês conhecerem mais. Agora, até eu tenho um material do último congresso que você me passou lá, tem um material muito bom, eu vou ver se eu repasso, se eu pego e repasso, e gostaria também que você encaminhasse para nós, para mim, pessoalmente,
que daí eu posso passar para a nossa equipe. Hoje são mais de 500 profissionais no Brasil que trabalham com a linha criada de desintoxicação, porque nós estamos tendo aí muita predisposição à litíase biliar. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos mais de 1.000 pessoas que não passaram, não tiveram necessidade de fazer a retirada da vesícula. E a gente tem enfatizado muito a ação dela perante a toda essa função metabólica, porque a maioria do pessoal pensa que a bile, de uma forma geral, a função dela é só de emulsificar, mas ela tem muito mais ações. A gente tem feito algumas lives com outros profissionais, e uma das perguntas aí: está havendo alguma modificação na genética perante a irradiação eletromagnética? O que você me diz sobre isso? Você tem acompanhado algum estudo científico, alguma coisa nessa área? Não. Uns 15 anos atrás, começou a levantar a hipótese de que, por exemplo, o uso do celular, né, poderia aumentar o risco de câncer, porque essa radiação poderia lesar o nosso DNA. Essas lesões, se não forem adequadamente reparadas, podem levar a mutações que favoreceriam o câncer. E os últimos estudos, os estudos que saíram ano passado, esse ano, na verdade, têm comprovado isso. Tanto é que alguns estudos recomendam que você atenda o telefone, fale no telefone, por exemplo, no viva voz, a uma distância de 25 centímetros, para reduzir esse risco. Nada de ficar colando ele, né? A recomendação é 25 de distância. Eu só tenho a agradecer aí, doutor Marcelo, porque acredito que ficou com um gostinho de quero mais aí, mas agora a gente vai tentar ver se o pessoal começa a ter os exames, a solicitar, e isso eu acredito que vai somar muito com os nossos pacientes, que eu tenho muitas pessoas ali que fazem a detoxificação, sentem-se uma melhora, mas a gente sabe que não é só esse item. Então, para nós trabalharmos a nível de qualidade de vida, a nível de epigenética mesmo, né, nós temos que ter todo um acompanhamento, e você está abrindo aí uma oportunidade do pessoal conhecer um pouco mais sobre o perfil genético, né? É mais ou menos isso que se fala? Exatamente. É um perfil genético que vai lhe mostrar seus riscos de desenvolvimento de hipertensão, trombose, osteoporose, doenças cardiovasculares, de obesidade, como você pode otimizar o seu emagrecimento de uma maneira saudável, de uma maneira que você não recupere o peso perdido, porque não adianta nada perder peso hoje e recuperar amanhã. O ideal é que eu perca peso e mantenha essa perda de peso. Então, a genética ajuda em tudo isso. Então, são muitas as aplicações. Como eu disse, eu não falei nada. Essa hora é muito pouco perto desse mundo, né, de possibilidades que a genética traz hoje. Então, se fosse me permitir, para encerrar, eu gostaria de salientar que a genética hoje é uma ferramenta para promover a saúde, que não é uma sentença, né, associado a alguma doença. Mesmo que você tenha uma genética, digamos, desfavorável, a partir do momento que você entende isso, você vai poder utilizar alimentação, atividade física, controle do sono, essas ferramentas todas que a gente escuta falar, de uma maneira assertiva. Dedicação também, né, para levar realmente a um resultado, a prevenção, que mesmo quando elas são muito comuns na sua família. Para 90% dos casos dessas doenças que nos afligem hoje na vida moderna, há uma interação do seu estilo de vida com essa suscetibilidade genética. Então, se você souber que é sensível à gordura, você vai eliminar, diminuir o seu risco de hipertriglicemia, de ganho de peso, de diabetes. Tem várias aplicações. Então, você começa a falar: eu sou sensível, tem que evitar. Eu só posso consumir até essa quantidade. A partir daqui, eu vou aumentar o meu risco de algumas doenças. É para isso que serve a genética, para te ajudar a montar o seu melhor estilo de vida, a criar o seu melhor estilo de vida e prevenir diversas doenças. Principalmente para isso. Prevenção. É a aplicação da genética. Tá vendo? Eu dei o exemplo da farmacogenética, mas eu acho mais fácil, mais agradável trabalhar com prevenção.
É o que a gente tem procurado aí conscientizar as pessoas, porque nós, principalmente ocidentais, a gente pensa que a gente está doente quando a gente tem sintomas. E a maioria das doenças aí, principalmente dentro da genética, a gente sabe que são silenciosas. Então é muito importante isso, que esse recado que você nos deixou aqui hoje, e o que a gente tem feito, porque a pessoa tome consciência dela montar uma estrutura que dê a condição dela ter uma saúde mais integrativa. Tenho muito a agradecer aí, doutor Marcelo, gratidão aí pelas informações, e espero num futuro breve aí podemos estar juntos. Sucesso aí nos seus cursos. Se eu quiser deixar à disposição aí como que o pessoal faz para se inscrever, quando que vai ser o próximo curso, eu sei que você tem vários cursos direcionados dentro da genética, né? Então, dia 5 de junho, a gente vai oferecer um curso Aplicações das Ciências Ômicas, Neurologia e Psiquiatria. Então, é Nossa, ética, da epigenética, da microbioma, da metabolômica, para ajudar a tratar ansiedade, depressão, diminuir o risco de Alzheimer, de Parkinson, entender por que alguns indivíduos são mais susceptíveis ao vício de álcool, de droga, e o que pode ser feito para diminuir essa suscetibilidade. Então, dor de cabeça, enxaqueca, assuntos interessantes que a gente vai conversar, né, durante esse curso, mostrando como aplicar essas ferramentas do que a gente chama de ciências ômicas. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, é só entrar no meu Instagram, Dr. Marcelo Sadi, há um link para você poder acessar essas informações do curso e, se for o caso, realizar a inscrição. É um sábado. Esse é o nosso próximo curso. E eu e a doutora Camila Cardinelli, que é doutora em metabolômica, que vamos oferecer. E vai ser um curso presencial ou online? Vai ser um curso online, que a gente vai gravar esse curso e vai disponibilizar também no formato EAD, mas para quem assistir, fizer essa inscrição e assistir em tempo real, ainda vai ter 6 meses para poder assistir esse curso quantas vezes quiser. Nossa, para tirar suas dúvidas, né? Porque é fabuloso esse universo aí, e só um grande cientista para conseguir juntar todas essas ferramentas aí. Muito obrigado, passe bem, e logo estaremos juntos aí. Eu acho que logo temos alguns congressos, já vamos estar eu acho que eu estava no Rio de Janeiro, num congresso internacional lá, e você também estava num congresso, a gente conversou lá e não conseguimos se cruzar. Mas é assim mesmo, a correria faz parte. Mas obrigado pela atenção, pelo carinho que você dedicou aí ao nosso grupo, e tenho certeza que o pessoal gostou muito. E logo, eu estando em São Paulo também, que o laboratório fica em São Paulo, né, doutor Marcelo? A gente tem uma parte em Botucatu, outra parte em São Paulo. Na verdade, a gente está fazendo uma transição, né, de Botucatu para São Paulo. Como em Botucatu a gente está dentro de um parque tecnológico, dessa sede, né, lá em Botucatu. O pessoal, para conseguir fazer o exame, pedir o material, eles têm que ir no www.multigene.med.br. Multigene. Então, a Multigene, eles entram lá e já requisitam, o pessoal manda em qualquer lugar do Brasil, né? A gente pode mandar esses kits de coleta para qualquer lugar do Brasil. A pessoa faz a coleta, manda para a gente, tem 30 dias para chegar. Então, e aí o pessoal vai ter todo o perfil e vai poder pedir com as áreas específicas. Então, pessoal, vamos aí, vocês já sabem aonde procurar. Então, tem mais uma ferramenta aí maravilhosa aí que faz parte da saúde integrativa. Muito obrigado, doutor Marcelo. Um abraço, até a próxima. Prazer. Tchau. Ok, prazer totalmente nosso. Então, pessoal, mais uma ferramenta aí para nós, ajudar as pessoas a ter mais saúde e mais bem-estar. É podermos estarmos bem e poder passar isso para os nossos pacientes, nossos clientes, os nossos interagentes. Então, você está interessado em aprofundar mais, você não está ainda por dentro de como funciona o programa Criar, entre em contato com a gente, com a nossa equipe, tá bom? Grande abraço a vocês. Boa semana.